receberam empresa suspeita de crimes com o PCC, fecha aspas. A notícia foi postada pelo portal Diário do Poder. De acordo com a reportagem, agendas oficiais de autoridades nomeadas pelo presidente Lula registram reuniões com representantes da empresa REAG Investimentos. Suspeita, é uma das principais suspeitas, inclusive, de operar movimentações financeiras para a facção criminosa PCC. Os encontros foram com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, e o novo presidente do Banco Central, o Gabriel Galípolo, no ano passado e há apenas 2 semanas. Um dos representantes da firma investigada, que teve o prestígio de ser atendido pelos altos agentes públicos, foi João Carlos Falpo Mansur, presidente do Conselho de Administração da REAG Investimentos. Mansur é suspeito de estruturar e administrar fundos de investimento usados pelo empresário Mohammad Hussein Murad, principal alvo da Operação Carbono Oculto, deflagrada ontem contra um esquema bilionário com o PCC e empresas de São Paulo. Olha, o ministro Alexandre Padilha, que recebeu aí esse pessoal, a gente tem que lembrar de uma coisa: ele está proibido de entrar nos Estados Unidos, né? Ele, a família, inclusive uma filha de 10 anos, porque o ministro está envolvido eu considero no maior esquema de tráfico humano da história moderna do mundo, que foi aquela questão dos mais médicos, né? Onde a gente pagou a Cuba, eles mandaram médicos para cá, reféns do regime cubano, exploração escrava das pessoas. Ele recebia uma ínfima parte do que o governo brasileiro pagava pro regime cubano. A família ficava toda como refém, e esses médicos aqui, coitados, sendo explorados oficialmente pelo governo brasileiro. Há pouco o governo norte-americano, que é a maior democracia do mundo, cancelou o passaporte do ministro Alexandre Padilha. A gente tem que falar isso porque para os Estados Unidos é assim. Então, se os Estados Unidos falam, a gente tem que replicar. Em relação a isso aí, o dinheiro, ele anda junto com o poder. Eu acho que é cedo para dizer assim, o ministro Alexandre Padilha ou o Galípolo tem poder, tá envolvido com o PCC. Não, eles têm uma agenda. Quem tem dinheiro consegue uma audiência. Esse fundo aí é um fundo grande, então todo mundo abre as portas. O ministro, eu não vou ser desonesto aqui e dizer que o ministro sabe como é que é a atividade, quem tem conta. Não sabe. Então, qualquer um e um fundo de investimento importante como esse tem acesso, claro que tem acesso. Então, assim, é o que eu digo, lavagem de dinheiro sempre foi feita nos bancos. Vamos acabar a atividade bancária? Não. Lavagem de dinheiro está sendo feita onde? Também nas fintechs. Vamos acabar as fintechs? Isso é mais ou menos como o caba que pega a mulher no sofá com o outro. Vai tirar o sofá da sala? Não. O problema foi a mulher que traiu ele, ou vice-versa. A mulher pega o marido no sofá com o outro ou com o outro, né? O problema é o sofá. Não tem nada a ver. Então, assim, o crime organizado, ele se utiliza de várias coisas. Nós vamos acabar com a atividade sucroalcooleira do Brasil? Ou com os postos de gasolina? Não, é o governo apenas tem que fiscalizar. Melhor, tem que combater o tráfico. Agora, depois se acabar com o poste, vão para o supermercado. Se acabar com o supermercado, vão para a loja de material de construção. Se acabar com a loja de material de construção, vão para laboratório. Se acabar com o laboratório, vão para o hospital. Então, assim, o meio, eu não acho importante. Eu acho importante o combate ao crime. Então, eu não vou dizer que o Galípolo está envolvido, nem muito menos. O Alexandre Padilha, eu sei que está envolvido com esse tráfico de pessoas. Isso aí eu não tenho a menor dúvida, porque isso aí a gente já fala desde a época dos mais médicos, em 2010. É a primeira vez que a gente vê isso. Os Estados Unidos apenas confirmou agora. Mas dizer que um desses dois está envolvido aí, não tem condições. Eu tenho um amigo que trabalha na Faria Lima, né? Trabalha no mercado financeiro, né? Eu conversando com ele hoje, ele me disse o seguinte: Estênio, tem de tudo. Tem fintech que foi feito para isso. Tem fintech seríssima que nem sabe que foi usado nesse esquema, né? Vou dar um exemplo. Ele deu um exemplo de uma grande usina que foi comprada, né, em São Paulo, né? E essa usina produzia álcool. Álcool, açúcar e derivados. E justamente ela
e uma refinaria, uma distribuidora, quer dizer, o crime organizado começa a comprar distribuidora, refinaria, usinas de produção de álcool, justamente para adulterar combustível. Como é que você consegue descobrir isso, né? Então ele disse que tem de tudo. Aí uma grande indústria dessa tá lá numa fintech, tá na bolsa, não tem como, sabe? Ele disse que é um tipo de crime muito sofisticado, certo? Não é impossível de se chegar a isso, é tanto que a Polícia Federal competentemente chegou, né? E ele disse que isso tem a ver com essa mobilização americana de combate ao crime organizado. Foi o FBI que tem um componente para fazer o álcool, que de repente o Brasil passou a comprar mais e o FBI desconfiou. E o FBI foi quem deu a dica para a Receita e para a Polícia Federal. O governo, e a Liana Lima ontem deu uma fala aqui que eu considerei a mais fantástica, a melhor de todas, que ela falou que foram 3 operações e a maior foi a do governo de São Paulo. E de repente a Receita e a Polícia Federal passaram, botaram Faria Lima e todo mundo. A questão que tem que se focar muito é de quem produz o crime. E aí, pessoal, eu vou dar uma viajada aqui, mas só para... Eu me lembrei de Seu Gileno agora. Quem é Seu Gileno, para quem não sabe? Seu Gileno foi um produtor de cana que foi assassinado em Goianinha semana passada. Ele foi sequestrado, passou horas... a gente dedicou aqui o programa, o Via Certa, todinho aqui às 5 horas da tarde, o sequestro de Seu Gileno. Seu Gileno era plantador de cana. Eu só tô falando isso porque todos os produtores do Rio Grande do Norte falando como Seu Gileno era um cara estruturado, tudo. Será que Seu Gileno não estava sendo ameaçado para vender as terras dele como o outro foram no sul? Eu só estou dizendo isso, que a Polícia Civil pode abrir outro tipo de investigação. Porque o que a gente viu ontem? Que produtores do sul, sudeste e centro-oeste tiveram ameaça e se não vendesse as terras, morreriam. Compraram usinas. Hoje, Estênio, teve ações na Bolsa que caíram mais de 20% de um fundo que estava totalmente ligado a esse esquema aí do PCC. Então, assim, todo esse dinheiro se gira onde? Na bomba do posto de gasolina. Agora, para fazer essa rotatividade, passa em bancos, passa em fintechs, passa em tudo. Esse esquema era tão organizado, tão bem constituído, que você vê, a Polícia Federal só começou a dar início a essa investigação numa casualidade. A gente anunciou aqui ontem. Foi numa casualidade. Eles apreenderam um caminhão de combustíveis e aí foram desenrolando o novelo. Entendeu? Mais ou menos com o que aconteceu com a Operação Lava Jato. Mas só tem uma coisa que a informação, que essa informação, Enio, é meio pela metade, porque tudo começou com o FBI. Porque não querem dar, não podem até dar o crédito, mas foi o FBI que desconfiou que estava tendo uma operação em relação a produtos que o Brasil compra dos Estados Unidos. Aí saiu o caminhão, aí vira o caminhão, mas o primeiro passo foi do FBI. Agora, não vão dizer agora, porque Lula quis tomar até a Operação Tarcísio. Tem um detalhe aí que o metanol, que é um derivado do álcool, né, um produto extremamente tóxico e corrosivo, né, era muito utilizado para misturar com a gasolina, né? Talvez tenha sido algum componente, né, que se usa no metanol. Tanto aqui usado, a Polícia Federal faz assim, não foi a partir do caminhão, mas que saiu do porto, mas a informação veio de lá. Agora, que do porto estava chegando. Agora um detalhe aí é que essa máfia, entre aspas, dos combustíveis, isso a gente já fala isso, já tem notícia, isso há
há muitos anos, né? Muitos anos. Inclusive aqui no Rio Grande do Aqui no Rio Grande do Norte. Há muitos anos. Segundo uma reportagem um dia desse, nós temos 80 e poucos postos ligados diretamente. Agora, quem são, não faço ideia, mas a gente tem essa informação, que tem 80 e poucos postos de gasolina ligados a uma facção. Então, uma coisa é certa, porque assim, pela primeira vez, pelo menos no governo Lula, a gente vê alguma ação, né, voltada ao combate às organizações criminosas, né? Apesar que isso partiu do FBI, Receita, Polícia Federal, e ninguém, né? Mas, e ninguém aqui tá para tirar crédito de ninguém, não. Quem tá aqui eu tô vendo aqui no G1 da Globo, é o seguinte, ele tá dizendo o seguinte, que a mega operação deflagrada ontem, né, contra a facção criminosa Primeiro Comando da Capital, que atingiu 350 alvos em 8 estados, começou de forma pontual em 2021. Isso. Com investigações do Ministério Público de São Paulo e da Receita Federal sobre adulteração de diesel em caminhões, sonegação fiscal, conhecidas como Operação Arina. Nessa operação, a Arina, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, identificou um grupo criminoso responsável por adulterar combustível e desviar tributos federais, prática que colocava em risco consumidores e da arrecadação do Estado. A sonegação estimada naquela época, né, da Operação Arina, era de cerca de 500 milhões. Hoje, a PF, a Polícia Federal, estima que os criminosos movimentaram 52 bilhões de reais